Glórias a Jesus. Essa palavra ela é profunda, irmão. Eu já preguei ela há uns 10 anos atrás. Glórias a Deus. Aleluia. E foi uma mensagem muito forte. E cheio de Deus na vida dos homens. Só que existe um outro cheiro, que é o cheiro da morte, é a Bíblia que diz: não vou inventar, não vou aumentar e nem diminuir. Aleluia. Só vamos entrar pelo alinhamento da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Puxa só um cabo para mim aí da guitarra, glória a Deus. Glória a Deus. Você agora vai. Quando Paulo, glória a Deus. Glória a Deus. Quando Paulo escreve essa carta a Corinto, glória a Deus, ele tinha intenção, endereço e local para falar com os irmãos que estavam na igreja de Corinto. Todas as cartas que foram direcionadas, principalmente a de Paulo, ela tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Despertar, alertar, corrigir e mostrar a verdade para os irmãos que estavam situados naquela igreja. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu vejo a preocupação de Paulo quando ele começa a querer mostrar os dois tipos de cheiro. E olha aqui, irmãos, há muito e muito tempo atrás, antes de se deparar com essas palavras, quantas e quantas vezes a gente já ouviu um ou outro falando assim: estou sentindo um cheiro estranho, eu estou sentindo o cheiro da morte, estou sentindo algo estranho, sentindo esse cheiro. E de repente eu me deparo com essa palavra que diz o cheiro da vida e o cheiro da morte. Mas meu Deus, então está estranho, o cheiro é real, porque isso está escrito. Mas quem tem o cheiro da morte, irmão? São aqueles que não aceitaram a Jesus ou aqueles que se aceitaram e se desviaram e se conformaram
diabo sabe o que é dele, assim como Jesus sabe o que é dele. Por isso que nós temos que estar atentos. Se aqui o Paulo, no primeiro versículo, ele diz: temos o cheiro do conhecimento, graças a Deus por isso, porque não devemos ter o cheiro desse mundo, irmão. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir, se declarar inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 15, ele diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salva ou nós que se perde. Quando Paulo está dizendo assim, ó, nós os que se salva ou nós os que se perde, ele está parafraseando ou explicando, dizendo o quê? Os que se salvam têm o cheiro de Jesus, mas os que se perdem têm o cheiro de Satanás. Por isso que nós temos que ler a Bíblia com entendimento, com discernimento e procurar entender qual é o tipo de cheiro que estão exalando: vida para vida ou morte para morte. Aleluia! Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ou eu pego ou a caixa pega. Glórias a Deus. Está disputando comigo a caixa, mas eu vou ganhar da caixa. Mas quando eu olho aqui a palavra de Deus, meus irmãos, eu observo muito bem que o entendimento que Paulo queria nos passar para os irmãos daquela época, quer dizer, e para nós que estamos aqui em Cristo Jesus, é: o que estás exalando? Cheiro da vida para a vida ou cheiro da morte para a morte? Está indo para onde? Para o céu ou para o inferno? Está rodeado de quê? De anjos celestiais ou de demônios no inferno? Glórias a Glória a Deus. Deus! Glórias a Aleluia! Jesus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, tenha o discernimento de Deus. Tenha o discernimento do Senhor. O que é esse bom discernimento? A Bíblia diz assim: não é eu que tenho que te examinar. A Bíblia diz assim: examine-te, pois, o homem, examine-te, pois, a mulher, para saber se aí que está no caminho. Muitas pessoas falaram assim para mim, irmão: não é porque eu estou congregando aqui com vocês que eu estou fazendo isso lá, não. Irmãs, todos que estão aqui, eu sou assim desse jeito. Até lá no trabalho mesmo falaram assim para mim: vai curtir teu aniversário no shopping, no parque, no zoológico ou no circo, né, rapaz? Nossa, tá rindo, né? Mas já sabe. Eu falei para ela vigiar, não vigiou, ficou roxo, tão inchado. Olha aí para vigiar. Foi por falta de aviso. Glórias a Deus. Aí eu falei assim: eu não. Eu vou para a igreja. Eu estou convertido a Jesus, irmão. Ou ele me aceitou, ou eu aceitei ele. Cada um tem uma maneira de frasear. Desde 1996. Eu vi assim, irmão, os milagres de perto, Felipe. Eu vi assim, ó, os milagres de perto. Glórias a Deus. Eu vi o paralítico andar. Eu vi o mudo falar. Eu vi o surdo ouvir. Eu vi o cego enxergar. Eu vi o morto. Eu vi tudo isso de perto, irmão. Aleluia! Tudo isso eu vi. Glória a Deus! Então, tudo que está na Bíblia é real. Então, desde lá de 1996 até hoje, eu sempre me encontrei dentro da casa de Deus. Deus seja Eu louvado! nunca procurei outro lugar não ser a casa do Senhor. E olha que Deus estava levando um atrás do outro, levando parente meu, levando um amigo, levando conhecido, levando não conhecido. Glórias a Deus. Mas eu não deixei me abater. Uma das pessoas que eu era mais apegado era o meu pai. E Deus me levou no momento que eu mais precisava dele. Glórias a Deus. Aleluia! Vai entender Deus. Glórias a Deus. Mas, irmão, esse assunto está na Bíblia. Estou falando que está na Bíblia. Cheio da vida, cheio da morte. Glórias a Deus. Então, às vezes, as coisas acontecem e a gente não entende, irmão. E mais, não pode ficar correndo ninguém para ninguém partir, não. Senão a gente vai na frente. Tem uma pessoa lá
a Deus. Concordo com a irmã Sandra. Não devemos vir para a igreja para falar de mortos. Não estou falando de mortos. Não devemos vir para a igreja para falar coisas que não convêm. Também não estamos. Glórias a Deus. Irmã Sandra, concordo contigo. Devemos vir para a igreja e falar só de coisa boa. Mas temos que entender que aqui na Bíblia a gente fala só de quem morreu e recebeu vitória. Está aqui. Todos eles morreram na fé, sem ter recebido a promessa. O único que morreu e ressuscitou foi só Jesus. Ou então aqueles que subiram vivo. Quem subiu vivo, irmão? Elias, Enoque e Moisés. Não, Moisés foi enterrado. Aonde? A Bíblia não mostra que foi o enterro dele. Só no livro de Judas que diz que 2 anjos brigavam pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel e Satanás. O arcanjo Miguel viu que a batalha estava travada, falou assim para o diabo: o Senhor te repreenda. Aí Deus desapareceu com o corpo de Moisés e o anjo foi embora para o céu. Aleluia. Por isso, irmão, nós temos que ler a Bíblia, falar da Bíblia, anunciar da Bíblia e bem dizer tudo que está escrito, irmão, porque nós estamos aí um paralelo entre os vivos e os mortos. Daqui a pouquinho a gente atravessa dessa vida para outra. E quem foi está melhor do que nós. Quem partiu está melhor do que nós, Felipe. Não precisa mais trabalhar, não precisa mais acordar cedo, não precisa estar mulher reclamando no ouvido, não precisa ter marido reclamando no ouvido. Acabou, já foi, está no lugar melhor. É o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Aí nós temos que entender que quando a nossa alma se desprende desse corpo, no outro lado da vida já tem gente para nos buscar. Quem é, irmão, que veio nos buscar? 2 anjos, está escrito. 2 anjos veio buscar. Para levar para onde? Alguém que sabe o endereço do paraíso? Alguém que sabe chegar lá? Eu não sei. Então o anjo tem que me buscar para levar para lá. A mesma coisa, alguém aqui sabe como chegar no inferno? Também não sabe. Porque a alma, quando se desprende do corpo, está na Bíblia. Ela fica em um momento ali vagando. Então, automaticamente, como a Bíblia diz, é rápido. Se é salvo, o anjo, minutos e segundos, o anjo do corpo se desprender, a ordem já vem lá de cima. Deus dá a ordem. Ou então, o próprio Jesus vem. Está escrito. Ele vai dar a ordem e diz: ó, anjo, vai lá. Aonde, Criador? Vai lá na igreja de Jerusalém. Eu vou citar ele, tá? Não vou assustar. Vai lá buscar os Zeus agora. Eu vou arrancar a vida dele agora. No altar. Glórias a Deus. No altar. Glórias a Deus. Não é doido. Deus vai te matar. Não, irmão. Só vai quando chegar agora. Está escrito. Está escrito, irmão. Está escrito. Glórias a Deus. Se lembra quando Elias, Jezabel ameaçou ele? Ele, ó, meteu o pé no carro, correu para dentro da caverna. Me mata, Senhor! Matar? É louco. Tá, não é tua hora? Você sabe qual é o plano que eu tenho para você? Você vai subir vivo, meu filho. Você vai subir no arrebatamento que te matar, que está com medo da mulher. Está com medo de Jezabel, irmão. Elias, antes da ameaça de Jezabel, tinha matado 2 exércitos. Como é que pode, por uma ameaça de uma mulher, ele fugir? Sabe qual que aconteceu ali? Providência de Deus. O que Deus fez? Arrancou o espírito que dá coragem ao homem. Aí, quando Deus arranca o espírito de Elias, que é o Espírito Santo que dá coragem, Elias fica com medo e foge. Por quê? Por que Deus fez isso, irmão? Porque não era a hora de Elias e também não era a hora de Jezabel. Tinha um tempo certo para morrer. Aí Elias foge para dentro da caverna e está lá: me mata, Senhor, me mata. Levanta, prepara um outro discípulo aqui, ó. Prepara um outro discípulo para ficar no teu lugar. Aí sim, depois eu vou te levar. Mas eu vou te levar vivo. Você não vai morrer. Você vai subir no arrebatamento da igreja. Aleluia. Aí está aqui, para terminar agora. Cheio da vida ou cheio da morte? Glórias a Deus. A palavra de Deus ela é bem real, irmão. Glórias a Deus. Porque aqueles que têm o entendimento sabem que os que estão com Jesus estão guardados por anjos. Os que não estão com Jesus estão sendo atormentados por Satanás. No livro de Eclesiastes diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura para onde nós iremos, não há obra
sua casa, ou alguma outra coisa, um dom, ou uma qualificação profissional, você cuida, porque depois que morrer, nada disso vai servir do outro lado. Aleluia. É só galardão e celebrar no céu. Ou se não tiver céu, você comentar no inferno. Porque está escrito, porque do pó o homem foi feito, e ao pó vai retornar. Ao pó vai retornar. Como no livro de Tiago diz, a nossa vida é como um vapor, irmão. É como um vapor. Lembra de alguém aí que já se foi? Se foi, ninguém mais lembra. Você ainda tem um pouquinho de lembrança, mas outras pessoas morreu, acabou. A mesma coisa aconteceu com o rico. O rico estava ali, fazia festas e mais festas, rico e mendigo. O miserável nem capaz de ficar de cair com o mendigo. Mas a Bíblia bem clara, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, estando em tormento, viu ao longe a Lázaro no seio de Abraão. Vai, Abraão, eu era ali parudo na terra. Tende que Lázaro olha a ponta do seu dedinho e me refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu acredito Aleluia. que esse rico gostava de uma fofoca. Ele só fez para consolar a língua, irmão. Só a língua. Era para pedir para consolar a alma toda. Mas o miserável, a tormenta maior estava na ponta da língua. E olha a ponta da língua, porque estou atormentado nessa chama, meu. Eu gostava de uma fofoca lá em Israel. Atrapalhei a mão dos filhos a se converter na alma. E agora, pai, olha a minha parte, eu não estou por aqui. A minha língua está queimando. Aleluia, Jesus. Aí o capeta olha para o rico. Não adianta Aleluia, não. Jesus. O churrasco já está pronto aqui no inferno. Corta a língua lá do rico lá e bota aqui. Aí rola lá o samba, o pagode, o funk lá no inferno e o churrascão do Satanás com as línguas que estão lá embaixo. Porque está escrito, mas só pedir para consolar a língua, era para consolar a alma toda. Para terminar, os coisas que Cristiano me coloca no banco. Mas a Deus Salmo 116, versículo 15. Glória a Deus. Diz assim, ó, preciosa à vista do Senhor a morte dos seus sábios. Aleluia, Jesus. Você acha que quando um cristão morre, Deus não fica feliz? Não, ele fica alegre. A gente fica triste, porque a gente sente. Glória a Deus. Mas Deus fica feliz. A maior alegria, irmão, dos santos é partir aqui. Claro que em casa também, né? Desde que Jesus venha buscar em casa, qualquer lugar. Mas imagine aqui fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus. Não é tristeza, não. Ah, fiquei triste com Deus. Deus levou o pastor Gelson lá agora. Nem começou na igreja. Hoje eu estou me adorando. Eu vou sem pregar toda vez, isso aqui é o meu pé. Levou e logo agora. A Rafaela ficou viúva. Mas também que a Rafaela foi avisada. Cuidado para não arrumar picareta. Cuidado para não arrumar nenhuma pessoa que vai tribular a sua vida, graças a Deus. Mas uma coisa eu tenho para dizer para os irmãos: não tenha medo da morte. Você só vai no tempo. Se te agorar, é pior ainda, irmão. Sabe por causa que se te agorar é pior ainda? Está na Bíblia. Eu me lembro quando uma missionária lá do outro lado, que eu congregava lá, ela me agorou. Eu falei: Deus me livre, não para com isso, nada, está com medo de morrer. Sabe que palavra do crente tem poder. Eu falei: não é isso não. O poder vai voltar contra você mesmo. Cara, o que você está dizendo com isso? Olha, eu vou te dizer. A Bíblia diz, a promessa de Deus está sobre mim, sobre os santos que obedecem a Bíblia. Os que te abençoarem, Abraão, eu abençoarei. Agora os que te amaldiçoarem, eu, o Senhor dos Exércitos, os amaldiçoarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a irmã que amaldiçoa? Aleluia, Jesus. Doutor, então, dia de hoje. E era o tipo de irmã, como eu vou falar de guerra, todo mundo tinha medo das palavras dela, porque ela não enxerga. Até a parede que eu botava. Botava a parede, ela até medo. Será que era o poder de Deus? Era o chifre do Satanás na cabeça dela que estava comendo as paredes das igrejas. Entendeu, meus irmãos? Não tenha medo. Ainda mais se você tiver consciência do futuro. Glória a Deus. Ainda mais se você tiver. Vou falar só uma
Eu vou para a igreja em gratidão, irmão. Você tem noção da onde que quando a gente morre, irmão? É para nós que queimamos no inferno. E estamos aqui louvando e bendizendo o Senhor, irmão. Aí esse Deus que nos salvou. Aí quando eu fui na consagração pregar, no mesmo dia, fui na consagração pregar, eu falei, cara, foi abusado. Eu vou passar lá onde ele está. Passei, irmão. Passei lá e coloquei no crente ali, ó. Hoje ele vai partir. Quando eu estava lá na consagração, que eu dei a introdução para pregar, e aquela senhorazinha de idade que ninguém dá nada, senhorazinha com o pé na cova, aí vem ela, lá para cima, para Nazaré, está pegando o céu. Quando eu comecei a pregar, eu me cheguei com o pezinho só, e eu não Deus, eu não morrendo, senhorazinha de idade, está com o pé na cova, aí vem com o pezinho só, aí pum, tá, para cima de mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu vi e ouvi o que aquele homem fez. Vou te envelhecer na minha casa, os cabelos vão ficar brancos. Agora, aquele homem que colocou a arma no teu rosto hoje ele desce o pó da terra, e todos que estão com ele, e tu continua fazendo a minha mão. No mesmo dia aqui, teve uma operação aí, é bem que o senhor me entende? Teve uma operação aqui, operação que eu vou falar o que é, glória a Deus, desceu ele, todos que estão com ele, mais de 10 anos, tudo branco. Não pinto não, não tenho nada contra quem pinta não, ó, não pinto tudo não. E Deus cumpriu o que Deus falou. Já está branco, então não está na hora, não, senhor? Não está na hora não? Não? Ah, não está na hora ainda não. Não está na hora, não está na hora, irmão, que maravilha! Então vou dar muito trabalho para Satanás. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Jesus. Isso aqui é palavra de ânimo. Glória a Deus para todos vocês se alegrarem e saber que Deus, Ele é Deus de promessa. E aquilo que Ele falou vai cumprir na vida de cada um. Glória a Deus. Entenda uma coisa, nós aqui da igreja de Jerusalém, assim como da igreja de Belém, como da igreja de Canaã,